Você quer um 2026 diferente? Então você precisa se tornar uma pessoa diferente. E eu vou compartilhar hoje aqui 26 hábitos inegociáveis para você se tornar mais confiante e procrastinar menos no seu dia a dia. Porque se você está aqui, você deseja ter mais confiança, mais resultados, mais vida. E a boa notícia é que tudo isso é possível através de pequenos hábitos diários. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sei como é ter uma lista enorme ali de tarefas para realizar quando você acorda. Só que quando você chega lá no final do dia, você tem aquela sensação que não saiu do lugar, que você não conseguiu fazer quase nada. E aí você pensa, ano que vem vai ser diferente. Será mesmo? Porque mudança real não acontece com a motivação do dia 1º de janeiro. Mudança real é quando você coloca hábitos inegociáveis na sua rotina, que você define que vai fazer todos os dias, independente de como você se sente. Então pega aí papel e caneta para anotar esses 26 hábitos que eu vou falar aqui para vocês, ou salve então esse vídeo, porque você vai querer rever e aplicar no seu dia a dia. E eu confesso para vocês que eu achei que seria difícil fazer essa lista dos 26 hábitos, mas não foi tanto assim, poderia até fazer uma lista maior. E eu dividi aqui esses hábitos em 4 blocos. O primeiro são hábitos matinais, hábitos de autocuidado, de produtividade e hábitos que estão relacionados ao nosso mental e emocional. E eu vou começar aqui falando sobre os hábitos matinais, porque a forma como você começa o seu dia determina se será um dia de sucesso ou de fracasso, se você vai conseguir dar conta de tudo o que precisa ou se você vai ficar procrastinando, encontrando desculpas para deixar para depois, para a semana seguinte e assim por diante. E o primeiro hábito que eu quero destacar aqui, eu já vou começar com algo polêmico, é acordar sem apertar o botão soneca. Toda vez que você aperta ali para ficar mais 10 minutos, que o seu cérebro te convenceu a ficar só mais um pouquinho ali na cama, você está se descomprometendo consigo mesmo. Você está provando para si mesmo que a sua palavra não é confiável. E talvez você vai me dizer, Cris, mas é só um hábito em relação ao sono. Só que a forma como você lida com uma coisa na sua vida define como você lida com todas as demais. Porque nós somos seres de hábitos, de padrões, a gente fica repetindo sempre o mesmo padrão. Então a forma como você lida com uma coisa vai definir todo o restante, os resultados que você tem na sua vida. E para você conseguir realmente levantar ali, quando o despertador tocar, sem apertar no botão soneca, sem ficar uns minutinhos a mais, algo muito importante é o sono de qualidade. E esse é o segundo hábito que eu quero destacar aqui para vocês. Talvez não seja um hábito exatamente matinal, mas ele influencia como que você vai começar o seu dia. Então é importante seguir ali aquela orientação dos especialistas, dos médicos que dizem que nós devemos dormir de 7 a 8 horas, que devemos respeitar sempre dormir nos mesmos horários, porque nós somos seres de padrão, você acostuma seu corpo a agir daquela maneira, é muito mais fácil quando você tem uma rotina bem definida, com horários fixos, para você cumprir as coisas. Quando você não tem horários muito definidos, infelizmente, você vai procrastinando as coisas. Você vai deixando se levar, porque você acaba tendo que o tempo todo tomar decisões. Agora, quando você tem um padrão ali e você segue todos os dias, é mais fácil. Você não precisa pensar se vai dormir ou não. Não, chegou no horário de dormir, eu vou lá, pá, e durmo. E o terceiro hábito que eu quero destacar aqui para vocês é hidrate-se antes do celular. Esse hábito aqui, eu até juntei 2 hábitos junto aqui. A hidratação, o quanto que ela é importante para o nosso metabolismo funcionar bem, para a gente ter a energia, a disposição de dar conta de todas as demandas. Vocês vão perceber que aqui que a maioria dos hábitos, eles estão envolvidos diretamente nessa questão da gente ter a energia, a força de vontade, a disposição suficiente
para conseguir ir lá e realizar as coisas do nosso dia a dia. E a gente sabe o quanto que muitas vezes o celular atrapalha a execução das nossas tarefas, daquilo que é importante para nós. Inclusive, tem um vídeo onde eu me aprofundei sobre essa questão, o quanto que é prejudicial utilizar ali nos primeiros minutos do dia. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, porque se eu for me aprofundar aqui em cada hábito 10 minutos, esse vídeo vai ficar extremamente longo, então eu vou deixar alguns vídeos aí complementares para você continuar assistindo aqui, ou então você pode procurar aqui no meu canal, porque vários hábitos desse eu já me aprofundei, trouxe técnicas aí para estar aplicando no dia a dia. Mas seguindo aqui, o hábito número 4, que para mim faz muita diferença, é a conexão com o Criador. Não sei qual é a sua crença, mas para mim faz muita diferença me conectar com Deus logo no início do dia. Isso fortalece muito a minha confiança, traz paz, tranquilidade para o meu dia. Fazer uma leitura bíblica, o devocional, ou então um momento de meditação, onde você para, reflete, fica ali em silêncio. Muitas vezes nós acordamos já correndo, apagando um monte de incêndios. Só que é muito mais melhor, tem muito mais leveza, bem-estar quando você começa o seu dia de uma forma um pouco mais calma, que você se conecta, você pensa, reflete, se conecta com coisas positivas que vão te dar força, ânimo. E o hábito número 5 é o movimento corporal. É você buscar alguma forma de estar despertando no seu dia. Porque aí o seu corpo entende, ok, agora eu saí do modo sono e vou para o modo ação. Pode ser um treino, pode ser uma caminhada ou um simples alongamento. Alguma coisa que faça o seu corpo se movimentar para ele se despertar realmente e ele começar a agir, a focar nas tarefas que você precisa fazer no seu dia. O hábito número 6 é a leitura. E esse é um hábito que eu fiquei aqui pensando se eu colocaria ele aqui no hábito matinal ou colocaria numa outra categoria. Mas é um hábito que traz inúmeros benefícios, desde a neuroplasticidade, e me ajudou muito a desenvolver mais foco, mais concentração nas atividades do dia a dia, mais criatividade, porque você acaba ali tendo mais capacidade de resolver até mesmo os problemas do dia a dia, a encontrar soluções, porque a partir do momento que você começa a ler, você abre a sua visão. Você amplia, você começa a enxergar as coisas de diferentes ângulos. Isso te dá repertório para você buscar mais soluções para os desafios que você enfrenta no dia a dia. Você acaba se tornando também uma pessoa mais interessante. Você tem assunto para conversar numa roda de conversa. Isso até mesmo a leitura contribui para você se desenvolver profissionalmente. E eu vou querer saber aqui o que você está achando desses hábitos, tá? Então depois me conta lá nos comentários. Vai prestando atenção, vai anotando aí, porque depois eu quero saber o que você está achando. E agora nós vamos para o bloco de autocuidado e autoestima. Um hábito que faz muita diferença para mim, o número 7, é se arrumar todos os dias. Inclusive, tem estudos que apontam que a roupa que você utiliza, ela influencia no seu estado de espírito. Então, algo que eu gosto muito é realmente, mesmo trabalhando em casa, me arrumar, fazer uma maquiagem, porque aí você entra no modo trabalho. O seu cérebro entende que agora você não está mais no modo soneca de pijama, mas agora é o momento de estar trabalhando, de estar buscando a produtividade, o desempenho, em se dedicar às tarefas realmente. E o hábito número 8 é a alimentação saudável. É você buscar ingerir alimentos, uma comida de verdade que vai te dar a força necessária, a vitalidade, mas não só em relação aos tipos de alimento que eu quero falar aqui, mas eu quero também destacar que você tenha um momento ali para você realmente sentar, almoçar, tomar o seu café da manhã, seu jantar, sabe, com tranquilidade, prestando atenção ali nos alimentos que você está comendo, no sabor deles, não nessa correria maluca que muitas vezes a gente vai vivendo a vida. Porque essa correria só vai trazendo cada vez mais ansiedade. A gente tem uma falsa sensação que por estar correndo estamos sendo produtivos, estamos dando conta de tudo. Só que quando nós paramos para analisar, muitas vezes acontece bem ao contrário, a gente corre, mas pouco realiza. Então eu gosto muito de ter esses momentos, algo que eu coloquei muito no meu café da manhã,
é deixar o celular de lado também, e realmente prestar atenção naquele momento. Estar 100% presente, prestando atenção no que você está colocando para dentro do seu corpo. E o hábito número 9 é ter pausas programadas. Pausas estratégicas para você recarregar a sua bateria. Porque a gente acaba cansando, né? Se tu fica horas aqui trabalhando, chega um momento que você para de render. É necessário ter uma pausa. Tem gente que gosta de usar o método Pomodoro. Acho ele bem interessante. Você precisa ter alguns momentos ao longo do dia onde você vai parar, vai respirar, vai se alongar, vai dar uma caminhada, fazer uma atividade um pouco diferente para justamente recarregar essa energia. Eu gosto muito no final da tarde de fazer a minha caminhada, porque é um momento que eu já estou extremamente cansada de trabalhar, não rende mais, então eu gosto de ir lá e fazer algo totalmente diferente. Eu trabalho muito tempo sentada, então caminhar para mim faz um bem enorme. Então encontre formas de você recarregar a sua energia, de você ter essas pausas do seu trabalho, porque não adianta ali a gente ficar forçando naquele momento que a gente não está mais se concentrando. Dá uma volta, depois você volta e muitas vezes é um momento que deslancha as coisas. E o hábito número 10 é o autocuidado. No sentido de você fazer um skincare, de você se cuidar realmente e fazer algo por si, por você. Eu vejo isso como um ato de se amar, de se valorizar, como você estivesse ali se abraçando realmente. Acho que isso faz um bem danado para nossa autoestima e, como consequência, para nossa confiança. Essa valorização de si mesmo, de você olhar para si, ter esses momentos. E o hábito número 11 é celebre as pequenas vitórias. Muitas vezes a gente foca só no resultado final e esquece do processo que estamos andando, dos pequenos passos que estamos dando. Esses pequenos passos também merecem serem comemorados. Toda vez que você faz um pequeno avanço, que você melhora um pouquinho um hábito, que você melhora alguma coisa na sua vida, é importante celebrar isso. É importante você valorizar isso, porque são essas pequenas coisas que vão se somando ao longo do tempo e te permitindo chegar lá naquele resultado final que você quer tanto alcançar. E se você está gostando dessa lista de hábitos, já aproveita, deixa um like aqui no vídeo, porque nós temos aqui um combinado. Toda vez que você está se identificando com o conteúdo, que ele trouxe insights para você, você deixa um like aí para mim saber que ele realmente está te ajudando. E agora nós vamos para o bloco de produtividade e antiprocrastinação. Infelizmente, a procrastinação é algo que acaba nos paralisando, nos fazendo adiar os nossos sonhos, a sempre deixar para depois. E se você deseja vencer a procrastinação, eu tenho um convite muito especial para você. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho vários conteúdos exclusivos. Inclusive, eu liberei recentemente lá uma aula sobre como vencer a procrastinação e tirar os seus sonhos do papel. E eu quero te convidar para participar desse grupo e aproveitar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Então, se você realmente deseja vencer a procrastinação, o link para entrar nesse grupo está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Clica lá, entra e aproveita tudo que eu compartilho por lá. E o hábito número 12 que eu quero destacar é foque no essencial. Esse é um hábito extremamente importante. Nós não conseguimos dar conta de tudo no nosso dia a dia. Na verdade, nós temos muitas oportunidades, muitas opções. Nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos escolher muito bem em quais coisas, em quais tarefas que nós vamos colocar a nossa energia, o nosso tempo. Então é necessário também saber qual é a direção, o que você deseja alcançar na sua vida, para você saber exatamente o que é essencial para você não ficar desperdiçando o seu dia com coisas que não vão te levar a lugar algum. Então é necessário ter clareza em relação aos seus objetivos. Isso vai te permitir também realizar o hábito número 13, que é um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação para a sua vida. Você precisa saber como que você vai alcançar os seus sonhos, quando que você vai alcançar, ter datas, prazos definidos, porque isso traz o senso de urgência, mas mais do que isso, dividir esse plano de ação em metas menores, em ações diárias,
Porque se não está ali na sua agenda aquilo que você precisa fazer todos os dias pelo seu sonho, infelizmente o seu sonho vai ficar apenas no papel. Ele precisa ser traduzido em ações diárias. Isso é algo que eu trabalho muito no meu acompanhamento individual. Pequenas metas, pequenas ações que as minhas clientes vão fazendo todos os dias. Às vezes coisas assim que parecem tão pequenas, que às vezes você até pensa que é insignificante, mas elas vão se somando ao longo do tempo e te permitindo chegar lá no seu sonho. Para quem não sabe, eu tenho um acompanhamento individualizado onde eu ajudo você a alcançar os seus objetivos, a desenvolver a sua confiança, a vencer a procrastinação. E se você quer saber mais informações sobre esse acompanhamento, o link do meu contato está aqui embaixo na descrição, então me chama que aí eu te passo mais informações sobre como funciona esse acompanhamento. Mas seguindo aqui, o hábito número 14 é preparar o dia seguinte na noite anterior. É necessário planejar as tarefas, porque senão você fica naquele eu vou fazer quando der tempo. E aí, se quando der tempo, acaba não dando tempo no dia. Você vai empurrando e aí vai ficando lá para o final do dia, para o dia seguinte, para a semana seguinte. Algo que eu gosto muito de utilizar é os planners. Vou até imprimir esse aqui da agenda do Google, porque eu não estava me acertando com o planner que eu tinha. E aí, eu acabei imprimindo aqui para as últimas semanas desse ano. E para o ano que vem, eu já comprei esse planner aqui. Que aqui eu gostei mais, tem mais espaço para anotar as coisas que eu preciso fazer no meu dia. Então isso facilita bastante esse planejamento, já definir o que você precisa fazer no dia seguinte, ao longo da semana. E se eu lembrei de uma tarefa, eu já coloco ela aqui no planner, qual dia, qual horário que eu vou estar realizando ela. Então realmente é um planejamento para conseguir dar conta de tudo. E eu vou deixar o link desse planner na descrição, se você quiser ver mais informações sobre ele. E o hábito número 15 é ter um modo foco radical. Tem um momento ali do seu dia que você vai sentar e trabalhar em cima dos seus objetivos sem celular, sem distrações, desliga a televisão, qualquer outra coisa que possa estar te atrapalhando. Foco total. Isso rende absurdamente. Depois que eu comecei a aplicar isso, nossa, a minha produtividade disparou. Porque se você fica o tempo todo entre várias tarefas, nenhuma delas rende. Agora, quando você senta ali focado numa única coisa, ó, você consegue resolver muita coisa em 1 hora, 2 horas. E o hábito número 16 é faça a tarefa mais difícil primeiro. Eu gosto sempre de colocar aquelas tarefas que mais exigem esforço e dedicação logo no início do dia. Porque no início do dia nós temos mais disposição, mais energia. Então, facilita você fazer essas tarefas mais difíceis primeiro, e aí depois no dia, quando você já está um pouco mais cansado, com menos energia, você vai dar conta do restante. Agora, se você começa pelas coisas mais fáceis e deixa mais difícil lá para o fim do dia, você realmente está mais cansado e a chance de procrastinar aumentam drasticamente. Então comece pelas mais difíceis, porque pelo menos para mim é muito mais fácil, eu consigo dar conta de muito mais coisas agindo dessa maneira. E o hábito número 17 é a regra dos 2 minutos. Se algo leva apenas 2 minutos para você fazer, faça o quanto antes. Porque é uma tarefa fácil de resolver. Às vezes é enviar um recado, é anotar alguma coisa, sabe? Pega e faz aquela tarefa, porque quando você fica empurrando pequenas coisas, parece que a sua lista tá enorme. Agora, quando é algo rápido e fácil, vai lá, resolve, e aí você já se livrou dessa tarefa. Ela já está resolvida, você não precisa se preocupar mais se vai esquecer ou não, você já deu conta dela. O hábito número 18, faça mesmo imperfeito. O mais importante é fazermos. Porque se você fica sempre adiando, encontrando desculpas, principalmente em relação à perfeição, você acaba nunca realizando as coisas, você acaba não desenvolvendo o comprometimento consigo mesmo. Então faça as coisas, mesmo que não seja perfeito, faça o melhor que você puder com as condições que você tem no momento atual, mas faça. Isso vai criando o hábito de realizar e não o hábito de procrastinar as coisas. Então vai lá, faz, mesmo que imperfeito, e muitas vezes a perfeição é uma desculpa para você não realizar. É uma fuga do medo. Hábito número 19, organize o seu ambiente. Um ambiente bem organizado traz clareza mental. Se o teu ambiente está todo bagunçado aí, é muito mais fácil você se distrair com outras coisas.
Então, quando está organizado, traz mais paz, mais leveza, e isso facilita a ação, você se sente melhor nesse ambiente. Assim como também a música que você escolhe para tocar, o cheiro, às vezes colocar um aromatizante ali vai facilitar a sua ação. E eu vou querer saber aqui depois quais desses hábitos que você vai implementar na sua rotina. Então vai anotando aí os hábitos e depois comenta aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar gravando vídeos específicos de acordo com os comentários que vocês vão deixar aqui sobre esses hábitos. Vou me aprofundar mais para vocês realmente conseguirem aplicar no dia a dia. E agora nós vamos para o bloco mental e emocional. E o primeiro hábito que eu quero destacar aqui é a escrita diária. É aquele momento em que você descarrega tudo o que você está sentindo. Muitas vezes nós estamos ali ansiosos, remoendo um monte de pensamentos, e escrever ajuda muito. Ajuda a ter mais clareza mental para resolver situações, para enxergar coisas que às vezes a gente não está visualizando. Então, quando você coloca para o papel, você acaba se sentindo muito mais leve. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento. E não precisa ser um hábito, talvez até esse aqui poderia ser um hábito matinal, mas não precisa ser algo assim, meia hora de escrita, às vezes 5, 10 minutos, de acordo com o que você sente naquele momento. Você colocar ali tudo o que você está pensando e sentindo para o papel é algo que ajuda muito. E o hábito número 21 é a gratidão ativa. Eu acho que esse até está um pouco ligado com essa escrita diária. Eu gosto muito de escrever os motivos pelo qual eu sou grata no meu dia. Isso me traz aquele sentimento de otimismo, de esperança. E esses são dois sentimentos extremamente necessários para alcançarmos os nossos objetivos. Se você fica alimentando pensamentos negativos, infelizmente, você tem pouca força de vontade. Agora, quando você se conecta com coisas mais positivas e a gratidão permite isso, você acaba tendo muito mais força, mais disposição, mais gara realmente para ir lá e lutar pelas coisas que você deseja alcançar. Então, a gratidão é algo que realmente transformou muito a minha vida. E seja ela feita na parte da manhã, parte da noite, também antes de dormir, acho que é extremamente positivo se conectar com esses motivos de ser grato. E isso também ajuda a fortalecer o hábito número 22, que é o diálogo interno positivo. É aquela conversa que você tem consigo mesmo, sabe? Busque uma narrativa que vai te fortalecer, que vai te dar mais ânimo, mais força de vontade. Não fique alimentando ali pensamentos que vão te levar para a negatividade, para o vitimismo, porque aí você realmente acaba não conseguindo fazer as coisas que são necessárias. E muitas vezes esses pensamentos negativos, eles são bem perturbadores. Então é necessário desafiar, ver se eles realmente são reais, se eles têm uma base ou eles são apenas desculpas bem convincentes que querem te sabotar, fazer você desistir das coisas que você quer alcançar. Esse é um ponto que eu trabalho muito no meu atendimento também, nos acompanhamentos individuais, porque realmente os pensamentos são algo que podem te paralisar. E o hábito número 23 tem tudo a ver com esse 22, que é consumir conteúdo de qualidade. Se você fica consumindo um monte de conteúdos, seja nas redes sociais ou outros meios, sobre negatividade, caos, tragédias, isso vai alimentando pensamentos negativos e você vai alimentando o medo, a incerteza e as dúvidas. Agora, quando você consome conteúdos que fortalecem a sua confiança, a sua ação, conteúdos realmente positivos, você acaba tendo justamente essa disposição, a gara, a coragem de ir lá e fazer o que é necessário no seu dia a dia. E o hábito número 24 que eu quero destacar é o propósito de vida. Talvez esse não seja um hábito exatamente diário, mas eu acho que ele é extremamente necessário na nossa vida. É você saber aonde você deseja chegar, o porquê você está aqui na Terra, qual é a sua missão de vida. E para isso, muitas vezes é necessário olhar para as suas habilidades, para os seus talentos, buscar o autoconhecimento. E algo que pode ajudar nisso é o teste de perfil comportamental,
para você realmente se conhecer mais a fundo, entender qual é o perfil, a sua forma de agir e reagir diante dos desafios, enxergar os seus talentos, habilidades, competências que você tem. Porque a partir desses, olhando para isso, que nós começamos a perceber qual é o propósito de vida. Para mim foi algo extremamente necessário na minha vida e foi um divisor de águas entender qual era o meu propósito, a minha missão aqui. E ela está muito conectada a compartilhar aqui esses conteúdos pelo YouTube, pelo Insta, pelo grupo exclusivo também. E você pode estar participando aqui da minha missão de uma forma muito simples, compartilhando esse vídeo aqui com um amigo seu para abençoar a vida dele. E o hábito número 25 é tenha uma comunicação clara e direta. Saiba dizer não sem sentir culpa, colocar limites, porque isso vai ajudar nos seus relacionamentos a ter relacionamentos de uma forma mais saudável, mais positiva para si mesmo. E o hábito número 26 é desafie-se a aprender novas coisas. Porque isso ajuda tanto na neuroplasticidade do seu cérebro, a estar sempre se renovando, como também desenvolver a capacidade de superar limites, de estar sempre crescendo, buscar sair da zona de conforto e não ficar ali sempre acomodado, fazendo somente aquilo que você já tem experiência e domínio, mas estar avançando e crescendo sempre cada vez mais como pessoa. E não esquece de deixar aqui a sua opinião sobre essa lista de hábitos, quais que você já fazia e quais que você vai começar a incluir na sua rotina. Me conta aqui nos comentários, porque realmente são hábitos que fizeram muita diferença na minha vida e eu vou continuar aplicando aí no próximo ano. E eu vou deixar também aqui um vídeo sobre como planejar o seu próximo ano num jeito certo aí para ele ser incrível. Então clica aí, segue assistindo porque ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!